Gente, encontro Caminhos da Audição 2021. Ela é doutora e mestre em Ciências pela Universidade de São Paulo, USP. Bolsa CAPES e bacharel em Música pela Universidade de Santa Catarina. Desenvolve intensa pesquisa na área da música relacionada às áreas da fonoaudiologia, neurociências e psicologia. Sua tese foi premiada em 2021 como Melhor Trabalho de Audiologia e Prêmio Reabilitação Auditiva pelo Congresso de Fonoaudiologia da USP e Encontro Internacional de Audiologia, indicada aos prêmios Tese do ano de 2021 pela CAPES, USP e Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. E o tema, Música em Reabilitação Auditiva. A professora doutora Paula Said, aqui no Encontro Caminhos da Audição, 6º Simpósio sobre Surdez e Oralização e 10º Encontro de Implantados. Com a palavra a professora doutora Paula Said. Tá ótimo. Boa tarde. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu sou uma profissional que não sou da área da saúde, eu falo que eu sou cara de pau. Me adentrei aí à área da fonoaudiologia e áreas correlatas. Eu sou musicista, né, como fui apresentada, e fui fazer as minhas pós-graduações, meu mestrado e doutorado, na área de fonoaudiologia na Universidade de São Paulo, porque eu trabalhei muitos anos como educadora musical. E eu percebia que os meus alunos melhoravam o comportamento, comunicação, e isso virou uma linha de pesquisa para mim e para as professoras lá da Universidade de São Paulo. Então, quando a gente fala de música, a gente precisa lembrar que música é uma arte, é ciência e é uma forma de comunicação verbal e não verbal. A música, gente, vem do som. A gente tem que lembrar que o som, essa informação é muito importante, porque eu vou falar lá no final. O som, ele vem da acústica. Ele acontece por meio da vibração de um corpo externo, uma sensação que a gente tem aqui no nosso ouvido. E aí eu pergunto para vocês, algo que já foi falado aqui milhares de vezes, né? Temos inúmeros profissionais aqui, como que a gente ouve? A gente ouve, né, por meio do processamento auditivo, a gente ouve com o nosso cérebro. E eu gosto muito da frase que fala que o processamento auditivo é a conversa entre a nossa orelha e o cérebro. O som tem algumas características que são normalmente confundidas como características da música. Nós temos a altura, que nos mostra se um som é agudo ou grave, a intensidade, que nos mostra se um som é forte ou fraco, a duração, que nos mostra se um som é longo ou curto, e o timbre, que é a característica que qualifica o som. Se você está lá na sala da sua casa e alguém derruba um talher na cozinha, você não está vendo, mas você está ouvindo e você sabe que aquele som é de um talher batendo no chão, mesmo sem ver o que está acontecendo. Nós temos também os elementos da música, agora sim as características principais da música, dentre tantas características que nós temos. Eu costumo comparar isso com um cupcake, principalmente para quem não é músico. Por quê? Nós temos esses 3 elementos que são as partes principais que compõem uma música. A gente tem a parte que é a harmonia, que é como se fosse a massa do nosso cupcake, é como se fosse o bolinho. Ela que dá toda a base aqui para o que está acontecendo musicalmente. Nós temos a melodia, que é como se fosse o recheio do cupcake. Então, quando você come um cupcake de brigadeiro, aquilo é o que fica mais presente para você na sua memória. A melodia é a parte da música que gruda na nossa cabeça como se fosse um chiclete. Se eu falar para você, pensa na melodia do Parabéns para Você, acredito que todo mundo aqui consiga pensar. Se eu falar, pensa na harmonia, fica uma coisa meio abstrata, até mesmo para quem é músico. E o ritmo, ele é como se fosse a nossa forminha do cupcake, porque ele que dá toda a estrutura. Se eu colocar essa massa e esse recheio sem uma forma, o que vai acontecer? Não vai ter uma forma. É o que acontece na música também. Então, o ritmo, ele é primordial. Quando a gente pensa na área da música, agora vem a parte aqui mais importante para quem é da área científica, a área da saúde. A gente tem que pensar nessa área como uma grande área.
Diversas pessoas vêm até mim perguntando se eu sou musicoterapeuta. E não, apesar de estudar um pouquinho para entender como é que acontece, a música ela é composta de diversas áreas. As principais áreas que eu vou falar aqui, que tem a ver com a parte científica, são a musicoterapia, que é a área que estuda a música, que utiliza a música, sem um objetivo de aquisição de conhecimento musical. O objetivo da musicoterapia é terapêutico. A gente tem a área da performance, que é a área que está mais visível aos nossos olhos. Todo mundo aqui tem alguma banda que gosta, um cantor que gosta. É a área que estão os intérpretes, os maestros, os músicos em geral. E nós temos a área da educação musical, que, como o próprio nome diz, está relacionada à aprendizagem musical. Dentro dessa área, nós temos uma primeira etapa, que acontece com a gente quando a gente vai estudar música, seja criança, seja adulto, idoso, que é a palavra musicalização. Hoje a gente ouve muito sobre musicalização infantil. Eu falo que esse é o produto mais comercial que a gente tem em música hoje. O que acontece? Todo mundo que tem um primeiro contato com música na vida vai ser musicalizado. Quando a gente faz isso com uma criança, como já foi falado aqui algumas vezes, a gente faz isso de forma lúdica, brincando. A criança aprende brincando. Então, é algo muito benéfico. E hoje muito se fala que música é saúde, né, gente? Acho que todo mundo já ouviu isso, já viu alguma manchete, algum artigo que fala a música faz bem para isso, faz bem para aquilo. E aí eu pergunto para vocês, que música? Uma música específica, um gênero musical específico? E é aqui que entra a minha área de pesquisa de fato. Hoje, a ciência, os estudos científicos nos mostram que as atividades relacionadas ao fazer musical, com o objetivo de aquisição de conhecimento musical, ou seja, aprender música, seja o que for, cantar, tocar um instrumento, aula de musicalização infantil, isso promove ampla circuitaria cerebral, ativa diversas áreas do nosso cérebro simultaneamente, ao mesmo tempo. Áreas que estão envolvidas até mesmo com outro tipo de cognição. A ciência também nos mostra que até hoje a única atividade comprovada que estimula os dois hemisférios cerebrais simultaneamente são atividades relacionadas à aprendizagem musical. Com o que já foi falado aqui por outros colegas, a gente já começa a deduzir que isso é algo bom, independente da idade que a gente tenha. E aqui está um resumão, gente, porque aqui é a parte que entra de neurociência. Então, isso é o resumo do resumo do resumo do que acontece com a gente quando a gente está exposto a uma atividade de aprendizagem musical. Vocês estão vendo que aqui o cérebro está dividido em cores, as áreas, né, do cérebro. E aqui eu também tenho o texto nas mesmas cores, mostrando o que acontece em cada área quando eu estou exposta à aprendizagem musical ou quando eu estou fazendo música. Então, imagine você que quando você está tocando um piano, a sua mão direita está fazendo uma coisa, os seus dedos estão fazendo coisas dissociadas, a sua mão esquerda está fazendo outra coisa, os seus pés estão fazendo outra coisa. Você está lendo uma informação musical, que normalmente você utiliza uma partitura, e você também tem todo o processamento aqui auditivo, que é você entendendo essa informação musical. É essa informação que te diz se o que você está fazendo está certo ou errado. Então, são diversas áreas estimuladas simultaneamente em uma única atividade, que não só pode, como deve ser trabalhada de forma lúdica, independente se é uma criança ou um adulto, de uma forma gostosa. Vou pular essa parte aqui, que depois a gente fala isso, que mais tarde eu venho falar um pouquinho. E, gente, eu gosto muito dessa frase do Edwin Gordon, que é um educador musical, já faleceu. Ele é o cara que sai da área da música, assim como eu fiz, para estudar psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. E ele fala algo que é muito sério e que nós, músicos, às vezes não pensamos muito. Que antes de nós ensinarmos música, a gente precisa entender como a gente aprende música. E é aqui que entra a informação científica mais relevante. Hoje muito se fala que música faz bem, que música é saúde, porém é um assunto muito falado e pouco explicado.
E acho que até por isso que eu estou conversando com vocês hoje, porque a gente está ali na Universidade de São Paulo, lá no campus em Bauru, em uma pesquisa que realmente é precursora nessa temática, porque a gente está estudando como que a gente aprende música e, o melhor, como que a gente usa isso para acelerar reabilitação de comportamento e comunicação humana. Isso, normalmente, em pacientes pré-linguais. E já temos um resultado muito positivo, como eu vou mostrar para vocês. Imagina nos pós-linguais como que a coisa funciona. Então, a minha tese de doutorado, que foi até aqui referenciada, ela está intitulada como Contributos da Musicalização Infantil no Desenvolvimento das Habilidades Cognitivas, Perceptivas e Sociais em Crianças Usuárias de Implante Coclear. Esse estudo ele foi dividido em duas partes, porque devido a escassez de estudos com rigor científico que nós temos na área da música, foi necessário que, num primeiro momento, eu fizesse uma revisão sistemática, que eu não vim dar aula aqui de metodologia científica, né, professor? Mas só para explicar o que é, você tem que ler toda a temática em um determinado assunto. Nós pesquisamos estudos relacionando abordagens musicais, diversas abordagens musicais, musicoterapia, aprendizagem musical, treino musical, que no exterior é referenciado muito como music training, como que isso funciona em crianças e adolescentes usuários de implante coclear. Nós encontramos 619 estudos, separamos 15 que foram os estudos que estariam dentro do que a gente esperava, e os 15 foram excluídos por culpa aqui de nós músicos, porque normalmente na pesquisa temos aqui excelentes neurocientistas, fonoaudiólogos, psicólogos, otorrinos, e falta às vezes um músico para falar assim: doutor, esse procedimento que está sendo feito não é de musicoterapia, isso é uma aula de música. E você pega diversos artigos em diversas revistas super renomadas que referenciam aula de música como musicoterapia e vice-versa. Isso, né, o professor sabe muito bem disso, isso abre um viés imenso para a gente que faz pesquisa científica. Chegamos a essa conclusão e realizamos um segundo estudo, que é o estudo principal, onde foi realizado um estudo clínico randomizado, duplo cego, onde tivemos crianças usuárias de implante coclear bilateral, 10 crianças que foram avaliadas em 5 momentos distintos da pesquisa. Essas crianças não tiveram aula de música anteriormente, então, para que isso não se tornasse um viés, a gente só pegou criança que nunca tivesse tido um contato com nenhum tipo de abordagem musical, fosse aula de música, fosse musicoterapia. Realizamos em 6 meses esse procedimento que a gente chama aqui de coleta. Então, os meus sujeitos da pesquisa aqui do doutorado tiveram 6 meses de aula de música. Que tipo de aula? Aula de musicalização infantil. Eram crianças de 6 a 10 anos de idade. Talvez eu pudesse colocar eles fazendo aula de instrumento, mas eu teria que lembrar da idade auditiva dessas crianças. Então, a gente utilizou aqui um procedimento baseado em 3 grandes educadores musicais, sendo que a base é aquele educador que eu referenciei, o Edwin Gordon, que ele fala que a gente tem que saber como a gente aprende música e que a gente aprende música da mesma forma que nós aprendemos a falar. Isso acaba ficando mais natural, isso conversa diretamente com a área de todos vocês que estão aqui, né? Então, se a gente aprende a música como uma linguagem, como que nós, educadores musicais, temos que trabalhar isso quando a gente ensina a música? E essa aula é dividida em alguns momentos, que eu vou falar também disso um pouquinho mais tarde, mas eu queria chamar a atenção para um detalhe aqui, porque eu sei que a gente tem algumas empresas aqui, profissionais da fono, que também trabalham, às vezes, questões musicais. Nessa abordagem, gente, nessa aula de música, eu não tinha dispositivo eletrônico. Era a voz cantada da profissional. E isso para um procedimento, que é música, que vem da acústica. Para crianças que são implantadas bilateral, isso é primordial. Mais tarde a gente vai falar de autismo, e isso também é primordial. Então, aqui eu não tive nenhuma intervenção eletrônica, eu tive uma professora usando a voz dela. E o que aconteceu? Eu vou dar até aqui um exemplo. Essas crianças não são as crianças dessa pesquisa, mas é para vocês entenderem um pouquinho como que funciona o processo. Essa daqui é uma turma de musicalização infantil.
heterogênea. A gente tem aqui crianças com desenvolvimento típico e atípico. Aqui eu tenho 2 crianças com TEA nessa turma. E, se vocês perceberem, a professora ela só está usando a voz, ela utiliza de fonemas, e isso vai criando um padrão na cabeça da criança. E ela responde, inclusive no momento que a professora fica em silêncio, no momento certo que ela teria que falar um pá. Opa. Então, como que a gente aprende a falar? Nós escutamos, falamos, pensamos e conversamos, lemos, escrevemos e aí chegamos no nosso resultado final, que o objetivo é desenvolver a oralidade. Quando a gente pensa em aprender música, nós também temos que partir desse processo. Primeiro escutar, depois cantar, recitar, audiar e improvisar. O termo audiação aqui é um termo utilizado em música que ele se refere a pensar musicalmente. O objetivo de quando a gente aprende música é chegar na audiação. O que é isso? É como se fosse a nossa fluência. Se eu falar para você, canta o parabéns para você na sua cabeça. Eu acho que a maioria de vocês conseguem fazer isso, certo? Isso é audiar. É esse o objetivo que a gente tem quando a gente estuda música. Depois nós lemos, depois nós escrevemos e chegamos aqui no resultado final da performance com a audiação. Esse ponto é muito relevante para quem estuda música, porque normalmente a gente entra numa escola de música, a primeira coisa que o professor faz é colocar uma partitura para você ler. E isso é um tanto equivocado, porque não é assim que a gente aprende a falar. A sua mãe não coloca no primeiro momento um livro para você ler quando você tem 1 ano de idade. Você está ali no primeiro momento no que a gente chama de aculturação, você é uma buchinha, né, absorvendo tudo o que está acontecendo no seu ambiente. Aí você começa a imitar, aí você começa a assimilar quando você está ali no ambiente que você já sabe que quando você fala mamá, papá, quando vem aquela figura da sua mãe, do seu pai, até você chegar na audiação. Esse é o processo para a gente aprender a falar e não é diferente para aprender música. E aí, em se tratando dessa tese, né, nessa pesquisa que a gente fez, também não vou dar aula aqui, gente, de metodologia científica, mas é importante expor para vocês os dados, que a gente avaliou habilidades sociais, que são os comportamentos que a gente tem para conviver em sociedade. Então, para eu estar aqui conversando com vocês hoje é uma habilidade, para vocês estarem me ouvindo é uma habilidade, cognitivas e perceptivas. Esses dados estatísticos, eles mostram para a gente, tudo que vocês veem de número rosinha é que deu resultado significante. E eu vou chamar atenção para a última coluna que está escrito post-hoc, que esse é o teste que mostra para a gente em quanto tempo que aconteceu essa melhora. Então, falando assim bem por cima, nas habilidades sociais das crianças, na visão dos pais, elas tiveram melhora de forma geral em fatores como responsabilidade, desenvoltura social, civilidade. Aí, se vocês olharem na última coluna, de 2 para 4, o que é isso? Do segundo mês para o quarto mês, de 1 para 3, do primeiro mês para o terceiro mês. Vocês que são profissionais da área da saúde, vocês que são pais e mães, e vocês que são os pacientes, 3 meses para você melhorar comportamento é quase nada. Principalmente nessa área da saúde, que é algo mais complexo. Na visão dos professores, também não foi diferente. Em relação a problemas de comportamento externalizantes, internalizantes, hiperatividade, também de 2 meses a 4 meses, foi onde a gente teve a melhora. Em fatores de desenvolvimento acadêmico, da competência acadêmica, também houve muita melhora, já do primeiro mês para o quarto mês, segundo mês para o quarto mês. Nas funções executivas, que são as habilidades cognitivas que a gente analisou nesse estudo, também muita melhora do primeiro mês para o segundo mês, primeiro mês para o terceiro mês. Inteligência geral, também houve melhora, do primeiro mês para o terceiro mês, primeiro mês para o quarto mês, e nos fatores de bem-estar e envolvimento. A gente não tem isso aqui como uma tabela, mas só para relatar para vocês que depois de 5 meses de aula, porque essas crianças só tiveram 6 meses, elas começaram a cantar e tentar corrigir o pitch, que para a gente em música seria afinação.
Essa tese, ela foi para prêmio, não é por conta da Paula. A gente, né, tem uma equipe ali multidisciplinar, mas, gente, é por conta de vocês, da área de vocês e de como foi trabalhado a abordagem musical aqui, que é a aula de música. São crianças que ouvem de uma forma diferente. Vocês sabem disso melhor do que eu. Elas não ouvem de uma forma acústica. Porém, elas processaram música, que é algo que é acústica. Elas conseguiram ter todo o entendimento da informação, tentaram cantar, afinando a nota, percebendo que estavam desafinadas em certos momentos. E tudo isso, gente, em menos de 6 meses. É pouquíssimo tempo e é por isso que essa tese, né, chegou aí aonde chegou em relação principalmente à área da fonoaudiologia e da audiologia. E tudo isso com aula de música. Durante a pandemia eu recebi essa pergunta de uma mãe, onde ela me pergunta se as aulas iriam retornar, e a gente tem esse compromisso com essas crianças, né, de retornar a aula para elas. Infelizmente, a pandemia, né, desestruturou todos nós, e ela relata para mim que o filho dela nunca tinha cantado. É uma criança de 10 anos, e ele está implantado desde os 4 anos de idade. E ela fala que depois das aulas, ali em 5, 6 meses, ele começou a cantar. E aqui é um vídeo deles em aula. Nesse vídeo, essas crianças estão durante a aula com o instrumento, que são os instrumentos, são os xilofones, e eles estão tocando e cantando ao mesmo tempo. Então, provavelmente, se der o play, não. Não sei. Quer tentar? Não. Eu mostro ele mais tarde também, não tem problema. E o que a gente conclui com isso? Que atividades relacionadas à aprendizagem musical promovem habilidades sociais, cognitivas, perceptivas, dentre outros tantos fatores. O ambiente físico interativo, né, o ambiente que é preparado para receber essas crianças, o tipo e a qualidade dos estímulos realizados ali durante a aula e as contingências estabelecidas junto com a interface entre as áreas da fonoaudiologia, psicologia, neurologia e música são os fatores que fazem com que esse procedimento tenha um resultado eficaz. Então, eu não estou aqui para pregar, gente, estude música e saia da sua terapia. O que eu falo é acrescente essa parte na sua vida, na vida do seu filho, na sua rotina profissional. E mais tarde a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, com você que é profissional da saúde, com o uso do seu instrumento, que é a sua voz. Isso é primordial para o desenvolvimento do seu paciente. Muito obrigada.